Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Inteiro aqui, gente. Opa! Muito boa tarde aí vocês, toda a galera aí do Jornal Eletrônico News Rondônia. Muito boa tarde para vocês que estão acompanhando, também pelo Canal 8 aí, pela Reprise, canal local aqui de Porto Velho. Agradecer a presença de vocês aí, do nosso entrevistado, do Alisson, que nós vamos bater um papo aqui agora. E lembrando, você que quer acompanhar que não está acompanhando agora no momento integral e quer acompanhar depois dessa nossa entrevista, só entrar no site Jornal Eletrônico News Rondônia, que você vai acompanhar essa e outras notícias, porque é jornal de credibilidade. Você também que não curtiu ainda nossa página no Instagram, vai lá, Excesso de Bagagem Humor, segue nossa página, segue nossos perfis pessoal, meu, Valdir Lúcio, do Alisson, e vamos passar em breve aqui o do nosso entrevistado. E agora são 17 horas, mais alguns minutos, que eu não estou tendo acesso ao horário aqui. Agora são Mas, 19 minutos. Isso mesmo. E aí, Alisson, beleza, meu nobre? Tranquilo, tranquilidade. Só o calor hoje que tá matando, nada para refrescar a água na Caricané.
Na cara e canecas. E eu tive que desligar o meu ventilador, que tava parecendo uma hélice de helicóptero aqui e ia atrapalhar a nossa live. Enfim. Hoje nós temos entrevistado. Hoje nós temos entrevistado de uma área técnica que vai tirar muitas dúvidas da gente. Eu explico sempre. Esse nosso programa é um programa de humor e também informativo. Nós já entrevistamos aqui intérprete de Libras. Total flex, igual o nosso comentarista Alisson. Então, Alisson, pois é, puxa meu tapete não. Apresenta aí o nosso entrevistado de hoje, meu nome. A lista é grande. A lista de profissões do cara é grande. Eu tenho a língua presa, eu não consigo não. Boa tarde, gente. É, é assim mesmo que fala. Pedersoli. Ó. Como escreve se fala, é o português mesmo. Isso, como escreve fala. Não é bem o português porque é italiano, né? Ah, tá. Ô, Misael, seja Pois bem-vindo é. ao nosso programa. A gente já pede também que os nossos internautas aí, a galera que estiver acompanhando, já manda também as suas dúvidas sobre a área que a gente vai comentar aqui, que é a arte eu posso falar biologia, né? Biólogo, mestre em ciências biológicas é a mesma coisa, né? Biólogo, como é? Eu não quero errar aqui, não. Na verdade, assim, eu sou biólogo de formação, mas o meu mestrado não é em ciências biológicas, ele é em ciências ambientais. É uma vertente um pouco diferente, né? Porque a gente pode, por exemplo, quem pode fazer um mestrado em ciências ambientais, na verdade, qualquer tipo de mestrado que a pessoa pode fazer, mas a gente considera as ciências ambientais uma formação multidisciplinar, porque você congrega vários estudos em várias áreas diferentes. Por exemplo, eu fiz um estudo que era a partir de morcegos, mas também entendendo um pouco a interação social das pessoas com esse animal, a percepção das pessoas em respeito ao animal e em respeito ao que o animal pode contribuir ou não para o meio, né? Eu tenho outros colegas que trabalharam na área de ciências ambientais que uniram, por exemplo, a percepção ambiental com a administração. Áreas que você pensa assim, pô, o que tem a ver o ambiente com administração ou com a contabilidade? Então, é uma formação mais abrangente, mais ainda do que a biologia. Paralela à biologia também, né? É uma paralela. Sim. A gente consegue congregar a biologia. Misael, podemos dizer também, como você... Vamos fazer um comparativo aqui na minha humilde ignorância. Assim como o direito tem umas ramificações do penal, do criminal familiar, essas várias... Digamos que você, nas ciências... Oi, tá ouvindo meu áudio? Tô. Sim. Tá. Deixa eu... O aço vai sair aí e voltar novamente. Só um erro aqui, mas acho que vamos consertar. Ficar aqui com o Misael. Misael, reformulando um pouco a minha pergunta, que eu falei assim, não tenho um entendimento técnico, mas eu comparando assim, a biologia, ela tem essa especialidade de você se especializou nesse ramo ramificado para você estudar mais os morcegos, é isso? É uma ramificação, tá certo, né? Isso. Sim. Como algumas outras formações,
nós temos... Seja bem-vindo de volta. Seja bem-vindo de volta. Nós Pode temos falar, algumas especializações, tem algumas ramificações. De forma Certo. geral, a biologia, a gente tem algumas ramificações como a zoologia, que é o estudo de animais, a botânica, que é mais voltada, tá vendo? É mais voltada para o estudo de vegetais, mas aí a gente inclui plantas e fungos dentro da botânica, mas tem botânico que estuda só plantas, o que a gente chama das plantas superiores, que são as plantas com frutos. Tem botânico que estuda apenas plantas inferiores, as Silvestres. samambaias, a família das samambaias. A taxonomia. Isso, tem botânico que trabalha só com fungos, orelha de pau e aquele bolor que dá no bolo de casa. Dentro da zoologia, tem a galera que trabalha com mamíferos, que é o meu caso, trabalho com mamíferos e mais específico morcegos. Tem o pessoal que trabalha com répteis, que são anfíbios, lagartos, serpentes. Tem o pessoal da ornitologia, que é o pessoal das aves. Tem o pessoal da parasitologia, que é uma outra grande área, ou da microbiologia também, é uma grande área que vai estudar a biologia celular, que vai estudar os parasitas. Então a gente tem várias formações, pessoal da genética, que é bem conhecido, muitos geneticistas famosos que a gente tem, a formação básica dele é biologia. Então você sai com uma formação geral, como biólogo, você é um biólogo, mas aí você especializou na genética, na parasito, na biologia celular, na microbiologia, na biologia molecular. Todas essas são trabalhos mais de laboratório, são trabalhos aquele que o pessoal lembra, o cientista, aquela ideia geral do cientista, de jaleco, óculos, canetinha aqui, que é aquele biólogo que vai para campo, que muitas vezes a pessoa pensa assim, você é biólogo, você trabalha com bicho. Nem sempre biólogo trabalha com bicho. Eu conheço biólogo que não gosta de pegar em borboleta. Ou dar aula, né? O biólogo ou mexe com planta ou animal ou dá aula. Nem sempre. Ou fica tirando dúvida de amigos sobre alguns besouros estranhos que encontra dentro de E ainda se não responder, eu falo, você não é biólogo? Pois é, rapaz. Nem Eu sou sempre, esse amigo chato que manda pro Alisson. Encontrei esse besouro aqui. É esse? Aí ele te responde, não faço a mínima ideia. Certo. Misael, tu fez o mestrado também e hoje você atua na área no Centro Educacional São Lucas, é isso? Isso. Hoje eu estou no Centro Educacional São Lucas, no que nós, como docente, na AFIA São Lucas, como docente, e hoje também, lá não atuo só na biologia, no curso de biologia, na verdade, eu atuo também no curso de educação física, no curso de nutrição, no curso de farmácia, então atuo em mais de um curso, atuei no curso de fisioterapia, e hoje eu estou como curador do herbário, que é botânica. O herbário, ele é uma coleção científica de referência botânica. Assim como nós temos lá também na São Lucas, nós temos a coleção de zoologia, que está a cargo do professor Simon, que vocês já entrevistaram. Sim, então, era minha casa. Nós temos também, justamente, nós temos também o herbário, que é uma coleção de referência botânica. E o meu mestrado foi em ciências ambientais. Durante o meu mestrado, eu busquei entender um pouco a relação dos morcegos com as plantas, já que elas são, algumas espécies são recurso alimentar para eles, são local de abrigo para eles, e eles são, ao mesmo tempo, dispersores dessas espécies, né? Eles levam, dispersor que a gente chama quem leva a semente de uma espécie de um lugar para o outro. São polinizadores, que é o papel que o beija-flor faz. Uhum. Alguns morcegos fazem. Não sabia não que ele fazia esse papel.
Os caras são importantes. Porque eu não vou mentir pra você, não. Quando eu vejo morcego, meu negócio é meter a paulada. Olha o que eu falo com o cara. Essa é uma pergunta aqui sobre os morcegos. Ele vai não me estar pergunta, lá. porque muita gente faz isso. Muita gente faz. Essa era a pergunta, Alisson. Fala aí. Então, é verdade que o morcego que não acredita no Batman, ele é ateu? Nossa, cara. Você chama um cara que é especialista, estou anos e anos para fazer essa pergunta. Eu poderia te dizer nada do Eu programa. tava me segurando aqui, ó. Eu tenho uma resposta. Eu tenho uma resposta Vai. melhor para ele. Né? Manda, eu não sei manda se na ele lata conhece, eu não sei se ele Ah. manja, mas vamos lá. Eu não sei se o morcego que não acredita no Batman é ateu. Mas talvez o morcego que não acredite no Dr. Kirk Langstrom seja ateu. Boa! Agora você vai me explicar quem é Kiki Langston. Vocês não sabem? Tá vendo? Não, eu não Olha, sei. Ele deve O saber. nome não é estranho, o nome não é estranho, Não, mas né? o nosso... Kirk Langstrom, Não. nas histórias do Batman, é Ah. um morcego humano. Isso! É o doutor Ele que manja estudava tanto de morcegos morcego, e quanto tal. de biologia, quanto do Batman, que ele é fã de quadrinhos e tudo mais. Eu não. Olha, Olha. mas assim, eu Eu particularmente, é até uma história que tem lá no laboratório de zoologia da São Lucas. Veio um especialista, tipo, eu acho o morcego um animal muito lindo, é sério. Eu acho lindo ele por completo. Mas hoje eu tenho medo dele. Porque eu tive uma experiência lá no laboratório de zoologia, veio um cara da França estudar os morcegos, o parasita que fica brigado dentro do corpo do morcego. Eu não lembro bem, sei que esse cara ele tá com uma caixa cheia de morcegos e ele abriu para pegar um, mas só que o morcego fugiu. Aí ele ficou voando pro laboratório e ficou atrás de um desgraçado. Esse desgraçado era eu corri e ele ia atrás. Eu morria. Isso Eu aí. morria. Na verdade, Isso o que me deu medo acontece? depois disso. O que acontece, Alisson, é que geralmente a gente tem medo do que a gente não conhece direito, e os morcegos, por serem animais noturnos, eles têm essa característica de, às vezes, não serem tão conhecidos. Né? Por exemplo, eu já vi muita gente falar, o morcego ficou nessa situação, voando atrás de mim. Na verdade, ele estava procurando uma saída. Como ele funciona, a forma de ele entender o ambiente é a ecolocalização. Ele emite um som, esse som bate e retorna para ele. É o chamado sonar, né? É o sistema de radar, né, de sonar. Então, quando ele está num ambiente fechado, ele acaba ficando um pouco desnorteado, porque ele está num ambiente fechado, com 4 paredes, um teto, um solo, o som volta para ele de todos os lados. Ele não consegue, às vezes, achar uma saída, sabe? Ele fica perdido nesse sentido. Então ele começa a girar mesmo. As pessoas sempre me perguntam, como é que eu faço para o morcego, para tirar o morcego que entrou na minha casa, está voando na sala, dentro da casa? Abra a janela. Abra o máximo de saídas possíveis. Abra todas as janelas que você puder, abra todas as portas que você puder. E você... Não precisa tacar a vassoura. Não precisa tacar vassoura, tem gente que quer jogar toalha no bicho, quer, sabe, catar o bicho e às vezes não consegue, porque a velocidade dele é muito grande. E o sistema... Tá passando uma foto é muito aí com o morcego. Tô vendo, ó, esse é um Tonatia saurófila, é um morcego que a gente tem na nossa região, um dos maiores. E esse bicho, apesar de ser grandão, desse jeito aqui, eu tô olhando pro lado aqui porque eu tô acompanhando Fica à no vontade. computador. Eu também Tá. tô olhando. Eu tô no monitor. Apesar de esse bicho ser grandalhão, assim, é um animal que às vezes mete medo nas pessoas, porque Sim. a pessoa pensa que é um carnívoro, ou muita gente pensa que todo morcego se alimenta de sangue, é vampiro. Na verdade, é um animal que se alimenta de fruto. Esse daqui, Também tem ele se toda aquela alimenta de história do insetos Drácula, né? também. Tem a história do Drácula, Que influencia muito nisso. que No influencia caso, demais. Eita, parece que vai vir uma chuva. Eita, a porta fechando com força. Desculpa aí. Pode continuar, É que professor. tá vindo um vento aqui, vai chover, eu vou tirar minha roupa.
do varal, tem não. Aqui é assim, essa live Eu tô vendo que é ao vivo. existe uma espécie de morcego chamado morcego vampiro, é isso? Que se alimenta de sangue de animais? Sim, nós temos, assim, a nível mundial, nós temos uma média de 1.200 espécies de morcegos. Nossa! É, mais ou menos isso. No Brasil, aliás, de todas essas espécies, apenas 3 se alimentam exclusivamente de sangue, né? Na verdade, são as 3 que se alimentam de sangue e elas se alimentam exclusivamente de sangue. 2 preferem sangue de aves e uma só prefere sangue de mamíferos, né? A nossa sorte é que nós temos as 3 no Brasil. E são... Ela só Me animou bastante. Essa casa pra que eu mim moro aqui é uma é casa sorte. velha. Tinha morcego quando eu cheguei aqui. Mas tem uma característica que diferencia, porque tipo, as cobras tem o lance da placenta loreal, que demonstra Sim, que ela é peçonhenta, né? E algumas espécies, no caso. O morcego já tem uma diferença naqueles que se alimentam de sangue e aqueles que são frutíferos. sim, eles têm a característica, por exemplo, as pessoas pensam que os morcegos que têm os caninos, né, ou o que a gente chama popularmente as presas maiores, Sim. são os hematófagos. Na verdade, não. A maioria dos morcegos que têm as presas grandes são morcegos frugívoros. Eles se alimentam de fruto. São esses grandalhões que a gente vê fazendo rasante no jambeiro, na goiabeira, Esses que me dão na medo. engazeira. Esses Olha já o não é tamanho, velho, esse desse grandão daí. aí. Esse grandão que está aparecendo, a moça Ele está é uma segurando raposa? aí, né? É uma raposa voadora. É Voadora. um animal que ele é frugívoro também, né? Mas a gente não E tem lindo. desse aqui. Os Mas nossos no não caso são tão mesmo, grandes. mesmo ele se alimentando de frutos, ele, se a gente for pegar nele, por exemplo, ele é agressivo de morder a gente também? Ele pode ser agressivo de morder a gente, porque é a forma de defesa que o animal tem, né? Geralmente, o que acontece? As raposas voadoras, esse grandalhão que está aparecendo, eles são animais mais dóceis. Os nossos morcegos, eles são menores. Para vocês terem uma ideia, o maior morcego que nós temos no Brasil e nas Américas, ele tem mais ou menos 15 centímetros de comprimento, uns 70 centímetros de envergadura. Ele tem mais ou menos a minha largura de uma ponta da asa à outra. Nós temos outros que são bem menores. Tem morcegos que ele é pequenininho assim, dá 23 gramas o animal inteiro, né? Então, assim, são animais que a única forma que eles têm de se defender é a mordida. Então, mas, geralmente, esse animal ele só vai te morder se você mexer com ele. Todas as Ou qualquer mordidas outro, no caso. que eu recebi foi porque eu fui mexer no animal, estava mexendo no animal, manuseando, errei, e o bicho mordeu, como o Alisson falou, como qualquer outro animal, né? É o instinto de defesa, Mas assim, na verdade, geralmente, aquele animal que entrou na tua casa porque ele errou o rasante dele para pegar o inseto, ou porque na hora de subir, depois que ele deu o rasante, pegou uma fruta, na hora de subir ele errou o cálculo, o que é raro acontecer, mas ele errou o cálculo de força de batida de asa para poder subir e acabou entrando a casa, dificilmente esse animal vai te morder. Se você não for mexer com ele, ele vai procurar uma forma de sair da sua casa, não vai te atacar. O que acontece é, às vezes, tem os acidentes, aliás, tem os ataques de morcego hematófago, que é o que se alimenta de sangue, em pessoas, mas por quê? Porque no ambiente dele tem um desconforto ambiental. No ambiente dele está faltando a presa dele, ou está faltando, no fim das contas, está faltando o recurso alimentar dele. E ele vem buscar onde é um pouco mais fácil. Então é mais fácil um animal que é quase pelado, sem pelos, né, e às vezes está sem proteção na hora de dormir, é mais fácil ele se alimentar de uma pessoa do que procurar esse recurso, continuar procurando esse recurso dentro da floresta. E aí, só terminando a pergunta do Alisson, a característica dos morcegos hematófagos são justamente os dentes incisivos. São os 2 dentes da frente da boca, né, os dentes de cima.
eles formam um cisel. Eles formam uma Sim. pontinha como se fosse sabe o O dente do formão? rato. Parecido, não é bem o dente do rato, mas Mas é mais, lembra. digamos, Ele é pontudo. pontiagudo. Isso, ele é pontudo. ele se E encontra. o que ele faz? no caso. Ele se encontra no centro, ele arranha a pele do animal e coleta o sangue, ele lambe o sangue que escorre dali. E essa Era isso que eu característica ia tem falar. nas 3 espécies. As Porque 3 a galera espécies já têm essa pensa assim. característica. A Olha aí, galera ó, já tá pensa assim, aparecendo ele- Olha que bicho feio. um ali. Ah, eu não acho feio, não. Ele é Dizendo bonitinho. isso. É, Não, que tem a uns que é galera já bonitinho. pensa assim, devido à história do Drácula, ele mordeu, aí começa a chupar, a sugar. Isso. Mas não, ele lambe. Na verdade, não. Ele lambe o sangue, né? Espera o sangue escorrer e ele lambe esse sangue. Não tem essa característica de sugar o sangue, né? Esse Mas que no tá ser humano aparecendo também, aqui, ele ó. vai direto no pescoço também? Ou ele não escolhe? Se tiver um ataque. Dificilmente um ataque desse, ele vai acontecer no pescoço da pessoa. O que eles preferem? Eles preferem muito mais regiões que são bem vascularizadas, mas que os vasos sanguíneos estão mais superficiais. Então, ele pode ser na região da orelha, na ponta do dedo, no dedão, na região do calcanhar. É onde Ele pode pegar. fazer. Não necessariamente ele vai no pescoço da pessoa. Dificilmente vai ser no pescoço, porque geralmente o pescoço é uma região que a gente acaba protegendo um pouco mais. Ó, é Fabiano, né? Ele tá Fabiano, aproximando nosso mais diretor. para aparecer Esse é o dente do que você o falou? dentinho. Isso, bem esse branquinho que está aparecendo. Uhum. São os dentes incisivos dele. Ele forma um cisel ou um formão, né? E eles são especialistas em corte. Esse morcego também, ele tem uma característica que ele pertence a uma família que ela é exclusiva das Américas, né? Então, por isso, às vezes, a gente pode estranhar por que o Drácula é associado a morcegos, os vampiros, na verdade, são associados a morcegos, mas é justamente por conta do livro do Drácula, né, do Bram Stoker. E ele se inspirou nos nossos morcegos hematófagos. E eles Nossa, são eu não sabia exclusivos. É a família dos que tem a folhinha no nariz, né? Depois, se o diretor puder achar a foto de um artibeus, é do jeito que fala, artibeus. Tem uma folhinha na ponta do nariz. Essa família ela é exclusiva das Américas. E dentro dessa família tem essa subfamília, que é a subfamília Desmodontini, que é justamente a família dos morcegos hematófagos. Só tem as 3 espécies. Professor, tem uma Diga. pergunta aqui do Jefferson Rodrigues. Ele mandou uma pergunta. Temos 3 espécies de morcegos, né? Que se alimentam de sangue. Sim. Mas por que tanto esse favorecimento que nós temos dele? Embora ele não seja, né, um hematófago, ele é frutífero, mas temos esse medo. Então, Alisson, o que acontece é a questão de que aquilo que eu falei, geralmente a gente tem medo do que nós não conhecemos, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas têm o medo do morcego simplesmente por não conhecer. E o que, de certa forma, foi difundido ao longo dos anos de forma mais pesada foi justamente que todo morcego é hematófago, que todo morcego ele vai atacar a pessoa, ele vai se alimentar de sangue, né? Quando a maioria das espécies não faz isso, ela não se alimenta do sangue. E aí tem aquela ideia, né? Também todos os Tá vendo? Colocou uma foto aí. eles transmitem a raiva, que é uma das doenças, né, que se fala. Pois é, ó, tá vendo ali? Esse é um carolha, na verdade, é da família Caroline. Ele tem essa folhinha na ponta da asa e é a característica da família, né? Inclusive essa folhinha dá o nome para a família, que é a família Philostomidae.
Tá? Então o que acontece? O pessoal pensa assim, o morcego vai me transmitir raiva. Não necessariamente. Ele transmite se ele estiver infectado. É como eu vou transmitir gripe para alguém se eu estiver infectado com o vírus da gripe. Eu vou transmitir sarampo para alguém, hepatite C, se eu estiver infectado. Né? Se eu não tiver, eu não vou transmitir. O morcego, se ele estiver infectado. Então, muitas vezes a gente tem morcego hematófago que não está infectado com o vírus da raiva. E nós podemos ter morcegos frugívoros ou insetívoros, que se alimentam de insetos, e estarem infectados com o vírus da raiva e transmitir esse vírus no momento que eu manuseio ele. Certo? Assim como, às vezes as pessoas pensam, toxoplasmose quem transmite é o gato. Não só o gato. A vaca pode transmitir, o porco pode transmitir. Dependendo da situação que você manuseia esse animal, qualquer animal pode transmitir esse vírus ou esse plasmódio ou outro patógeno, qualquer que seja. Mas em relação a isso, existe algum estudo científico? Porque a raiva geralmente se associa ao morcego. Existe algum estudo científico que diz que a raiva originou do morcego, o vírus da raiva? Tipo, não tem. ele foi o Assim, principal transmissor? a raiva ela é tão antiga, né? Pra você ter uma ideia, Pasteur já pesquisava sobre a raiva e muito do que a gente usa hoje como protocolo contra a raiva nós devemos a ele, as pesquisas dele, né? As pesquisas dele com cães e com humanos. Né? Inclusive, quem quiser depois assistir, é um vídeo muito legal, é um filme, na verdade, muito legal, a história de Louis Pasteur. Explica bem quando ele começou a desenvolver a vacina contra a raiva, na verdade, né, pesquisar contra a raiva, desenvolver vacina contra o antrax e outras doenças. Mas o que acontece? O morcego, ele faz parte do ciclo que nós chamamos do ciclo... A raiva ela tem dois ciclos. Ela tem um ciclo silvestre e ela tem um ciclo urbano, que casa também com o ciclo aéreo. E ela tem um ciclo terrestre e um ciclo aéreo. O ciclo aéreo é justamente o morcego. A maior facilidade dos morcegos hematófagos transmitirem raiva é por conta da alimentação dele, pelo hábito alimentar do animal. Porque ele está mais propenso a se alimentar de um animal que esteja infectado com o vírus da raiva e acabar transmitindo esse vírus para um animal doméstico ou até mesmo para um humano, já que em alguns lugares ele faz muito bem essa transição. Mas o que acontece também nessa questão do ciclo aéreo é que as espécies de morcegos, elas dividem locais de abrigo. Então, em um mesmo local de abrigo, você entra, você tem lá morcegos que se alimentam de fruto, morcegos que se alimentam de insetos, morcegos que se alimentam de pequenos vertebrados, sapo, serpentes, lagartos e outros, vertebrados e também, morcegos, e morcegos que se alimentam de sangue. Todo mundo está vivendo no mesmo ambiente. Então, se eu tenho um animal que se alimentou de sangue, infectado com raiva, esse animal ele pode passar esse vírus para um animal que se alimenta de fruto. E às vezes esse animal que se alimenta de fruto vem no quintal da minha casa e por um azar acaba caindo no chão. Meu cachorro morde o animal, é infectado com raiva. Aí eu posso ter um problema de raiva urbana. Um outro problema é o que eu falei antes, né? O morcego hematófago no meio silvestre, faltou alimento para ele. Ele vem se alimentar no meio urbano mais próximo. E aí eu tenho um surto de raiva humana por conta de um descompenso ambiental que teve. Uma falta de recurso alimentar para esse morcego hematófago lá na floresta. Eu tinha uma pergunta para formular justamente.
nesses agrupamentos que existem, ele se mistura e tudo mais. Dentro da classe dos morcegos, existe o canibalismo, um se alimentar do outro também, já que ele se alimenta de outros animais? Poxa, antes do senhor responder, vou bater palma, que foi uma pergunta que eu nem esperava dele. Ó. Não, mas é porque como se mistura, e um se alimenta de animais, vertebrado e invertebrado, sangue, então pode Sim. ele se alimentar um do outro? Não, é uma dúvida que realmente eu tenho. Eu realmente preciso. É. Também pode acontecer. Nós temos algumas espécies, inclusive algumas das nossas espécies de morcegos, elas se alimentam de outros morcegos. E existe também, desculpa, já interromper também dentro dessa pergunta, ele se acasalar entre as famílias, por exemplo, um se alimenta de frutos e outro de sangue, ele se acasalar para gerar... Não, né? Não, isso aí Não já é existe bem isso. mais específico, porque é uma série o reconhecimento deles para o acasalamento, ele é muito mais específico. Por exemplo, nós temos algumas espécies de insetívoros que elas são muito parecidas uma com a outra, mas elas não conseguem intercruzar, como por exemplo acontece com o cavalo e o jumento, para gerar o burro, porque elas não conseguem reconhecer a vocalização. O macho não reconhece a vocalização da fêmea ou a fêmea. Tá? Então, assim, essas especificidades de reconhecimento para o acasalamento são muito mais intrínsecas do que as nossas. Então, eles não têm essa capacidade de uma espécie acabar cruzando com a outra, principalmente uma espécie ou duas espécies de hábitos alimentares diferentes. Compreendo. Agora, uma espécie comer outros morcegos, sim. Isso acontece. Agora, Por isso Valdir, que eu tô me comendo aqui. tem alguma pergunta fabulosa aí, né? Diga. Sim, eu tenho uma pergunta, que é o que gerou toda essa polêmica. É, isso que eu ia chegar, porque o pessoal já tá foi fácil. perguntando aqui nos comentários. Azo, tem alguma pergunta aí dos internautas, da galera aí? Vê aí. Então, Os alunos. eu já fiz uma, né, que foi a do Jefferson. Me apavorou os morcegos, Alisson. O Leandro também é biólogo de exploração dúvidas, formando mesmo tempo que eu. Então, o Alan Dias, procede que o novo coronavírus veio dos morcegos, já é onde Isso. a gente já... Era uma das principais perguntas. O ápice da entrevista. Não cozinharam o morcego bem? Como foi? Pois é, rapaz. Estão botando a culpa... Né? Já colocaram a culpa no morcego, já colocaram a culpa no chinês, já colocaram a culpa em tu também, porque gosta de você. Colocaram a culpa em mim, porque gosto de morcego. Né? Na minha casa aqui a chuva, tá? Chegou agora aí, vocês são atrasados, vocês são do Ceará, chegou aqui, cara. Aqui não tá chovendo Chegou ainda, aqui não. faz tempo, já fechei as portas que o barulho tá grande. E o calor tá comendo. Pode falar. Né? Então, o que acontece? Ainda não é martelo batido se tá aparecendo ali uma revoada de morcego linda ali atrás. Ainda não é martelo batido se o novo coronavírus, esse do Covid-19, ele surgiu realmente com os morcegos. Nós temos, os estudos mostram algumas similaridades, algumas proximidades. Por quê? A família Coronaviridae é uma família antiga. A família do coronavírus ele é um vírus, de certa forma, já conhecido há bastante tempo, da década de 1960 já se conhecia essa família de vírus, tá? Mas os vírus eles são mutáveis, eles vão mudando ao longo do tempo. E a gente tem uma característica para vírus, assim como para bactérias, essas mudanças, essas mutações, elas podem acontecer em espaços muito curtos de tempo. Então, o que nós temos? O que nós sabemos hoje? Existe uma família de Coronaviridae, ou uma cepa, nós chamamos as variações de vírus, né, algumas cepas,
de coronavírus no morcego que é parecida com o SARS-CoV-2, que é o vírus do coronavírus, aliás, da Covid-19. O SARS-CoV-2 é o vírus da Covid-19. Tem um SARS-CoV parecido no morcego. Mas tem aquela história do pangolim, que é o bichinho lá que, a grosso modo, parece um tatu. Na verdade, eles não são tão aparentados assim, taxonomicamente, né? Na classificação, eles não são assim tão aparentados. Mas o que acontece? O nosso SARS-CoV-2, ele é muito mais próximo geneticamente do vírus do pangolim e não do vírus do morcego. Então, uma das teorias que foi levantada, e aí teoria não no sentido de achismo, teoria no sentido do que a gente chama de teoria na ciência, né? Foi estudado, foi testado, foi retestado, foi refutado e testado de novo, é que o pangolim serviu de salto. Né? O vírus do morcego sofreu uma mutação que permitiu esse vírus infectar o pangolim, e no pangolim esse vírus sofreu uma outra mutação que permitiu ele infectar o organismo humano. Então essa transmissão do coronavírus para o humano, do morcego para o humano, não foi direta. Ela teve aí um terceiro elemento, outro que vetor. é um elemento ponte. Isso, um outro vetor. Né? E aí, ainda não conseguiu chegar-se também a um veredito de como foi exatamente essa transmissão. Por quê? A transmissão do morcego para o pangolim, ela pode ter se dado de várias formas. Né? Uma das formas é o compartilhamento de abrigos. Uma coisa que eu não tinha falado antes é o que vários abrigos usados por morcegos também são usados como local de abrigo por outros animais. Tronco de árvore, morcego se esconde em tronco de árvore, em bueiro, em caverna, em buraco como chama? De túnel, mina abandonada, tá? Pode se esconder. Casa e vários velha. outros animais, casa velha, forro, o forro da casa de alguém, né, que usa boné preto. Foi mal, desculpa. Com certeza. Né? Tá aparecendo ali o pangolim. O pangolim. Né? Então, Que é o mascote da Copa, eu acho que da passada até. Não lembro. Esse é que é o mascote da Copa? Viu vocês que estão torcendo na Copa? Tá aí, ó. De Copa eu sou meio ruim. Mentira, de Copa eu sou Que muito ruim. Vinícius. É o Vinícius. Vinícius. Então, Era o o nome que de acontece? Vinícius. Esse O pangolim é o Vinícius. Tinha o Tom e o Vinícius. Da Copa não, minto, das Olimpíadas. É porque eu tenho as moedas, sou colecionador aí. É das Olimpíadas, viu, Alisson? Grande esbalde. Pode continuar. Então, essa transmissão do morcego para o pangolim pode ter sido dessa forma. Da forma de transmissão Cruzada. no mesmo local de abrigo. Isso, os dois usavam o mesmo local de abrigo e houve a transmissão. Já a transmissão do pangolim para o humano pode ter sido de convivência, mas também pode ter sido pela alimentação. Mas não a alimentação em si. Inclusive, a gente sempre vê o seguinte, né? Custava ter cozinhado direito o morcego, custava ter cozinhado direito o pangolim. Não necessariamente foi na alimentação. Inclusive, o que a gente tem mais levantado é que no manuseio da carne, esse contágio, essa contaminação, pode ter acontecido no manuseio da carne e não exatamente na alimentação. Certo? E no manuseio do pangolim, não do morcego. E como é que se sabe que essa transmissão foi muito mais provável do pangolim? Do pangolim porque foi o que conseguiu se estudar, mas pode ter sido uma outra espécie animal também.
porque analisou a assinatura genética do vírus presente no humano, do vírus presente no pangolim e no vírus presente no morcego. Inclusive, dos morcegos foi analisada a sequência de genética de mais de um tipo de coronavírus, né? Porque os morcegos eles convivem com mais de um tipo de coronavírus. Se não me engano, no estudo, eu acabei não deixando ele aberto aqui, eu estava com ele aberto esses dias, mas um dos estudos, ele analisou duas sequências de duas cepas diferentes nos morcegos. Então, a gente teve uma transmissão que não foi... o que tem sido mais aceito é que ela não foi direta do morcego para o ser humano. Mas em épocas de internet, em épocas de rede social, em épocas de... política, falou, em épocas de política, em épocas de tá na internet deve ser verdade, o morcego começou a pagar o pato, inclusive, por exemplo, no Peru, o morcego começou a pagar o pato, o pessoal começou a matar morcego com medo do coronavírus e nem tinha uma lógica também para isso, por dois motivos. Os nossos morcegos, eles são de uma de uma superfamília diferente da do morcego lá da China. Do morcego do coronavírus. O morcego do coronavírus é o morcego ferradura e ele é um morcego a ordem Chiroptera, ela é dividida em duas subordens. Nós temos uma subordem, um nome um pouquinho complicado, mais do que o meu, né? Que é a ordem Iangochiroptera, que é basicamente os morcegos que nós temos aqui. Subordem, desculpa, gente. Eu falei ordem. É a ordem Chiroptera e a ordem Iangochiroptera, subordem. Que é basicamente os morcegos que a gente tem aqui, nas Américas e Europa. E a gente tem a subordem Impterochiroptera, que é a ordem desse morcego grandão que a moça estava segurando, que tinha quase o tamanho do tórax dela, que o diretor colocou antes, e do morcego ferradura, que é um morcego um pouco menor, assim, né, que é o morcego do coronavírus, dos estudos do coronavírus. Então, os morcegos que nós temos aqui, inclusive os que começaram a ser mortos lá no Peru, eles, o morceguinho ali, parece guacamole aquilo ali, gente, o que é isso? Os morceguinhos do Peru, eles são de uma subordem diferente da subordem que tinha lá, que tem, na verdade, lá na China, que foi o animal reservatório, nós chamamos de reservatório natural, do coronavírus do SARS-CoV que está aí. Aí, em relação a isso, eu sempre falo, quando as pessoas perguntam sobre o vírus, aí o senhor já até respondeu. Vírus... Eu não sei se as pessoas viram ali, né, naquela foto, dá para perceber bem as presas aos caninos daquele morceguinho. Aquele morceguinho ali provavelmente é um morcego... tá aparecendo de novo. Provavelmente é um morcego frugívoro por essa característica da boca do animal. Sim. Nota-se que, digamos, é um pouco semelhante bem longe até. Com uma delícia. A arca dentária de um cachorro até. Parece. A grosso modo parece. A grosso modo parece bastante. O pessoal fala muito, critica, sobre os chineses ter esse hábito alimentar de animais exóticos e tudo mais. Eu lembro que até as pessoas me xingam, me julgam, comedor de calango, que eu sou paraibano, né? Mas a real é que lá no Nordeste eu já comi chamado preá. O preá, que é o preá, o pessoal chama até rato do mato, hamster do mato, o preá, porque ele se alimenta de ramas, de árvore, né? Sim. Fruto, não sei tanto. Mas eu já comi preá, eu já comi tatu, inclusive tem o tatu-peba, que é o que cava mais. O pessoal fala que cava dentro de cemitério, come corpos de decomposição e tudo mais. Eu já comi o tejo, que é o tejuaçu,
que é aquele tejo, que é o calangão mesmo. E minha mãe disse que na infância dela ela já comeu o camaleão. Então tem muito. Aqui eu não sei o que é camaleão. O camaleão que muda de cor, né? Que tem a iguana cinza, não sei. Na verdade, sim, o nosso camaleão que a gente chama no Brasil é a iguana. A gente não tem camaleão verdadeiro no Brasil. Nós temos a iguana, que todo mundo chama de camaleão. Chama de camaleão aqui no norte, chama de camaleão no nordeste, chama de camaleão num tanto de lugar. Mas é interessante, Valdinho, essa questão que você colocou, que há um tempo atrás eu estava conversando, estava numa live com o pessoal do IFRO de Colorado, do Instituto Federal de Colorado Oeste. E eu levantei o mesmo questionamento. A gente, no começo, o pessoal começou a falar muito mal do chinês porque come morcego, porque come cobra, porque come rato, come não sei o que, come um tanto de coisa. Mas nós, brasileiros, e trazendo para a realidade nortista aqui, a região norte, também você falou da região nordeste, mas eu trouxe para eles a região norte porque é a nossa vivência, né? Nós estamos assim tão longe disso? Nós estamos tão longe dessa prática? Por quê? Na região norte, quem tem mais ou menos aí, né, quem viu os Tom Berries pequenininhos, eu vi o face de vocês, viu? Quem conheceu os Tom Berries pequenininhos, né, provavelmente já comeu macaco, já comeu tatu, aí já comeu tatu peba e tatu galinha, já comeu cutia, já comeu paca, já comeu gongo. Gongo não tão mal assim, né? Mas já comeu anta, já comeu, no Sudeste o pessoal come muita capivara, certo? Comeu onça. Nós temos, e há muito tempo, a região norte, ela tem essa cultura de comer animais silvestres. É cultural. É cultural. Qual é a diferença nossa, Brasil, para o que tinha lá na China, por exemplo, para o que tinha em Wuhan, que é a cidade início, né? É o marco zero da Covid-19. A diferença é que lá, né? A diferença... Os arrombados não sabem cozinhar direito os Não sei, os pangolim, vamos consertar. Vamos comer pangolim. Olha Então, os memes aí, ó. Os memes falando aí, ó. a diferença, gente, é que lá o comércio era legalizado. Aqui a nossa diferença é que o comércio de animais silvestres, né, graças a Deus e as nossas leis, não é legalizado. O nosso comércio de animal silvestre não é legalizado. Nós temos até, como é que é? Não fale essas coisas ofensivas, senão... Não tinha visto. Esse ainda não tinha visto. Esse meme ainda não tinha visto. Agora que apareceu aqui... O nosso que a gente fez... O meu face está com delay aqui. Não, é normal. É normal o delay. Então, o que acontece? Nós temos um comércio... Se a gente for pesquisar... Eu tenho uma amiga, a Marcela, ela está fazendo a tese de doutorado dela com caça. E ela já mexe com caça há bastante tempo. E esses dias ela trouxe uns dados bem interessantes também com o pessoal de Colorado do Oeste. E são coisas que a gente já sabe. Ela só está conseguindo levantar isso agora e colocar no papel. Nós temos uma rede de comércio ilegal de animais silvestres. Já temos também, né, agora eu preciso fazer um adendo, que nós temos também, através do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, nós temos já protocolos para quem quiser de forma legal criar, por exemplo, paca, cutia, no Sudeste isso já é usado com capivara, né? Criar esse animal em cativeiro, com a reprodução em cativeiro, com fins comerciais. Mas a gente ainda tem muita gente que faz o quê? Vai na floresta, mata, caça lá 30 pacas, 50 tatu e traz para a cidade para vender. Falando em 30 pacas, eu lembrei do Alto da Compadecida.
Era para mais de 30 pacas quando eu atirei. Lembrou, Não né? é? Ó, me Essa- desculpa, eu conheço polícia essa história. ambiental e tudo mais. Eu comi paca uma vez, eu carne boa. Não, certa vez, esse lance Cara, de na verdade, eu acho que quase todo mundo que Só morou uma no Vale vez. já comeu paca. Eu comi uma vez só, mas eu não gosto de caça, não. Não gosto. Gosto mesmo. Esse lance Comi de por comer animal curiosidade. silvestre, teve uma vez, eu adoro comer jacaré, gente, eu não minto. Eu Nunca até, comi, tenho vontade. eu até comentava com o Simon que, Você é nossa, formado em muito quê mesmo, hein? gostoso. Em biologia. É, né? Seu cara de pau. Aí, não, mas isso E eu em fazia botecologia. difícil. Minha avó, meu avô comprava muito carne de caça. E certa vez eu botei no prato, digamos, estava na panela, eu cheguei lá na minha avó, chegava, eu já ia comer. Aí eu botei no prato uma carne. E ela já chegou gritando, não come, não come, não come. Aí ela falou, isso aí é carne de macaco. Mano, Nossa. deu um negócio na hora, eu fiquei, passou 1000 coisas na minha cabeça, sabe? Porque, tipo, o parente mais próximo do ser humano são os macacos, são primatas também, né? Aí, Eu não cara, teria coragem, não. De macaco, a não. partir desse dia, eu não boto mais nenhum tipo de carne de caça na boca. Nenhuma. Até Nem mesmo jacaré? pegou isso. Nem jacaré. É. Sério, passei a ter um certo... Eu assisti uma vez eu um lembro, DVD complicado. que era as faces da morte, algo assim. E tinha tem uma cultura aí, não sei se é na Tailândia, que tem esses países mais orientais também, eles comem, tem uma crença que eles matam o macaco vivo, claro que tem que matar vivo, putz, come vivo, né? Olha, eles comem vivo. Agora sim. O Por um macaco momento fica eu com a buguei aqui. cabeça. Fica com a cabeça numa mesa, só a cabeça de fora, quebra com o martelo e come o cérebro de macaco, o macaco vivo. Ah, É sim, estranho. mas voltando Tá. ao assunto, Vai. Vamos sair Pode falar. de comer caça, né? Vamos sair porque mas assim, a gente com 2 biólogos aqui falando em comer caça. É. Muito Só- bom. vamos perder o nosso diploma, vamos rasgar. Bom, Então, professor, o senhor falou do lance do coronavírus, do morcego e tal, que o pessoal foi no Peru que começaram a matar morcegos. A pergunta é, o vírus evoluiu. Eu sempre falo, o vírus ele é um micro-organismo que evoluiu assim, em questão de pouco tempo. E no caso do morcego, evoluiu para ir para o pangolim. Se caso eu matar e entrar em contato com o morcego que tem o Covid, eu posso ser infectado devido a essa evolução? Não necessariamente, Alisson, porque a gente sempre fala que na biologia nada é imutável, né? Nada é totalmente certeza. A única certeza que a gente tem é justamente a incerteza das coisas, é o depende, ou é a variável. Tudo Eu costumo falar mais da adaptação, né? Processo de depende, adaptação. isso, né? Tudo depende. No caso do morcego para o pangolim, o que aconteceu? Alguma mudança, esse vírus já tinha ocorrido nele, que permitiu que ele passasse pelas barreiras imunológicas do pangolim, certo? Sim. A gente tem que lembrar o que é um vírus, né? O vírus é aquele, não é para alguns é considerado organismo, para alguns não é considerado organismo. É a mas briga enfim. que a ciência tem até hoje. O que é um vírus? É um material genético dentro de uma capa muito parecida com com a cobertura da nossa célula, com a nossa membrana plasmática, e alguns deles têm uma cobertura extra, que é uma capa, o vírus encapsulado, né? Tem uma cápsula proteica, o capsídeo, isso, que nada mais é do que uma capa proteica. É como se eu tivesse... olha eu uso uns exemplos meio loucos, gente, mas, enfim. É normal, para a gente... Eu sou biólogo, então, enfim. Eu tenho aqui biólogo um sonho normal de não valsa, né? Eu tenho um sonho de valsa. Aqui dentro eu tenho aquela castanhinha, que é o docinho do sonho de valsa. Beleza? Ele está dentro de uma membrana plasmática, que é a parte de chocolate. Beleza.
E aí eu tenho um vírus que é encapsulado, que é esse vírus que está dentro aqui da embalagem. A embalagem é uma capa proteica, que é muito parecida, né? A gente tem que lembrar que as proteínas, elas são compartilhadas entre espécies diferentes. Então, muitas proteínas que formam a capa proteica do vírus são muito parecidas com as proteínas que eu tenho no meu organismo, que o pangolim tinha no organismo dele, ou tem, né, na verdade. Então, o que acontece? Um conjunto dessas proteínas, é a característica do coronavírus, ele é encapsulado, um conjunto dessas proteínas interagiu com os reconhecedores, que é outras proteínas, lá são outras estruturas dentro do organismo do animal que reconhece o que é dele e o que não é dele. Então, o que aconteceu? Esse vírus, ele gerou um conjunto de proteínas que conseguiu enganar o sistema imunológico, que é o sistema de defesa, do pangolim. Então, o pangolim não conseguiu, o corpo do pangolim não conseguiu reconhecer que aquele vírus não era dele. E aceitou, né, e não conseguiu combater. Beleza? O mesmo pode acontecer com o humano que entra em contato com o morcego. Então, assim, essa passagem, ela poderia ter sido direta do morcego para o humano? Poderia, dependendo de duas coisas. Da característica do vírus no morcego e da capa desse vírus, né, do material genético desse vírus no morcego, e dependendo de como estaria o sistema imunológico desse humano. Se o sistema imunológico desse humano conseguiria reconhecer em tempo hábil e conseguiria também combater esse vírus em tempo hábil. Porque pode acontecer duas coisas. Ele pode passar e o sistema neutralizá-lo e não gerar doença e também não transmitir ele para um outro, mas pode acontecer o que aconteceu no caso pangolim humano. Eu estou falando pangolim porque é o que talvez é o que está mais próximo de ter acontecido, né? Mas o que pode ter acontecido mais aproximou das certezas. Isso. O que pode ter acontecido aí com o Covid-19. O organismo conseguiu. E o que acontece com os morcegos também? Aí tem a característica do sistema imune dos morcegos. Os morcegos, por conta do seu hábito de vida, eles se escondem em locais, se abrigam em locais que são úmidos. O hábito de vida deles, eles estão constantemente com vários agentes infecciosos, com vários agentes que causam doenças. Tá? E assim, não quer dizer que o morcego não seja contaminado com o corona e não quer dizer que o morcego seja imune ao corona ou a qualquer outra doença. Ou a diferença está na resposta imunológica dele. Porque, como eles já têm um convívio com uma gama gigantesca de agentes que nós chamamos na biologia de agentes patogênicos, são os agentes que causam doenças, eles têm uma resposta imune, ou eles têm soldadinhos prontos para uma variedade de agentes infecciosos. Né? É como se eles tivessem lá, eles têm reconhecedores para uma variedade bem grande de agentes infecciosos. Então, no caso deles, eles já têm anticorpos adaptados e que geram neles uma resposta imunológica mais branda, que acaba não levando o animal à morte. Então, o morcego ele não morre de Covid? Pode morrer, ele pode morrer de Covid, mas a taxa neles é bem menor do que... Bem menor. Na verdade, ele tem um sistema imunológico mais eficiente. O sistema imunológico deles, não é que ele seja mais eficiente. O sistema imunológico deles é mais preparado para o Covid do que o nosso. É igual nós com a gripe normal.
Justamente. É a mesma relação que a gente pode fazer na época dos Vilas Boas, entre gripe no homem branco e a gripe no indígena, né? Nós dificilmente morríamos de gripe, mas a gripe dizimou tribos inteiras pelo puro contato do homem branco com o indígena. Mas por quê? Não é porque o nosso sistema imunológico era melhor, é que o nosso sistema imunológico era mais preparado para as doenças que nós já tínhamos convívio, diferente do sistema imunológico dos indígenas, que não era preparado para aquela doença que eles estavam acabando de conhecer, que o sistema imunológico deles estava acabando de conhecer. Então ele não tinha resposta para aquilo. Apesar de para a gente ser uma doença besta, boba, para eles era uma doença que dizimou tribos inteiras. É o que está acontecendo agora, de outra forma. Nós estamos em contato com algo que nós não conhecemos e que nós não temos resposta imunológica. E que muitas vezes, quando vem a resposta, ela vem com sintomas agravados e acaba levando o indivíduo à morte. E até falando assim de gripe, há estudos também que indicam que a gripe é um vírus também, é causada por um vírus. E acredita-se que o vírus da gripe um dia em humanos vai evoluir, mas não vai ter mais como o nosso corpo estar preparado. Pode ter vacina, pode, mas a gripe ela também pode evoluir ao nível no qual o corpo humano não resista mais. E vai haver o que? Óbitos, digamos. É como o senhor falou. O Covid chegou, é um desconhecido, ninguém sabe. A gripe um dia vai chegar a esse nível, vai se tornar algo desconhecido. Ô, Alisson, eu gostaria que você desse uma pausazinha rapidinho aí para você ler os comentários, ver aí se tem alguma pergunta rapidinho, para a gente também já chegar ao final. Infelizmente, cara, é muita informação que eu tô assim, eu acho que eu vou entrar no curso de biologia e especializações depois, porque após a entrevista com o Simon, e mesmo não entendendo da área, a gente fica naquela curiosidade e acaba absorvendo muitas informações que a curiosidade vai só aguçando. E é muito bom mesmo, professor, parabéns. Para fazer biologia, o cara tem que ser doido. Mas tu não é doido. Começou, pronto, é eu. É diferente de doido. Ah, filha da mãe, lê os comentários aí, gente. Aqui, ó. O Dylan Way. Doutor. Ó, já é doutor. Receba, doutor. Você prefere morcego frito, cozido ou assado? Deve ser seu aluno. Eu ainda não comi morcego. Deixa eu trazer uma coisa interessante. Pode uma outra que nós não estamos tão longe assim, né? Nós convivemos com morcego o tempo inteiro. Entra em casa, tem gente que tem morcego no forro. Como eu falei antes, né? O problema não foi comer o morcego ou comer o pangolim. Provavelmente o problema foi no manuseio. O que pode acontecer com a nossa paca, com o nosso tatu, com a nossa cutia, a nossa, sim, da região norte, quem come. Mas nós temos etnias, inclusive temos etnia em Rondônia, que tem, por característica cultural, se alimentar de morcego. Tem algumas etnias que elas têm não é um rito de passagem, elas têm costume. Um costume, um ritual, que eles se alimentam de morcego. Claro, o morcego deles, ele é quase tostadinho, tá? Ele está muito bem passado. A pururuca mesmo. Está quase a pururuca, ele não está ao ponto e nem está mal passado, ele é bem passado. Nós temos isso também. Tá? É a mesma coisa que aconteceu lá. Nós não temos registros, né, de uma cepa parecida com a do Covid nos nossos morcegos aqui. Pelo menos ultimamente eu não achei nada a respeito. Mas vou até dar uma procurada mais. Mas esse surto poderia ter começado em qualquer outro país e poderia ter começado com qualquer outra espécie, não só com o morcego pangolim. Tá? A gente teve algo parecido, e agora eu lembrei de uma coisa que acho que todo mundo conhece, já viu o Átila, né? Que ele lembrou em um dos vídeos.
tem algo parecido que é recorrente, que foi com o camelo, que é um vírus que é da mesma família. Inclusive é bem próximo do vírus do Covid-19, que é o MERS, né, que é um SARS-CoV também, que causa uma doença, aliás, que causa sintomas muito parecidos com a Covid-19. Interessante. Mais pergunta, Alisson? Pergunta, alô, O Dylan, dinheiro Dylan ninguém manda Wave- pra nós. Dylan Wave falou aqui, Valtinho. Deixa eu de Valtinho, acostumei. Você não pode comer cru. Cru. Aquelas pedras que sempre mandou pra ti. Né? Comer cru eu não como não, mas comer assado eu como. Uhum. O que mais? Jefferson, ele, em resposta do lance do morcego, do medo do morcego em geral, ele respondeu aqui, ó, valeu pela resposta, eu gosto. Porém, sempre tem um pé atrás. É como o professor, o mestre falou, né? Que o desconhecido, todo mundo vai ter medo. Quem vai se agradar do desconhecido? Evite tacar a vassoura para evitar ser mordido. Pronto. Deixa o bichinho Rina correr. Milok, eu acho que é assim. Parabéns, sobrinho, né, Lindo. tia? A tia tá acompanhando aí, ó. Ouviu, A Israel? tia? Oi? Israel. A tia de quem? Rina Não vi. Milok, parabéns. Ah, sim! Arlinda Milok, é minha tia. É irmã do meu pai. Parabéns aí. Abraço pra tia. Manuela, eu acho que foi em relação ao assunto das caças, que o pessoal tem costume de comer. Ela disse que é bom. Bom, cada um sabe o que foi na Cada um boca. tem seu gosto. Tem mais alô, bom, mais mensagem? É bom, mas não é aconselhável. Vou aconselhar não. As pessoas. Olá. É porque assim, cada costume, cada tribo, eu acho que Sim. a gente tem que analisar, né? É uma coisa que Olá. para se analisar, não podemos. Aqui, Uma ó, coisa que... Paulo Henrique, ó. Pode Paulo falar. Henrique, O Paulo Henrique ele mandou um abraço aí pra todos. Sucesso sempre pra vocês, pessoal. Paulo Henrique também é Enfim, Paulo. biólogo. Ele tá trabalhando hoje em dia na área de campo aí, no resgate de fauna, né? Tá aí na área. ô Sempre tá Alisson, ajudando a gente. eu acho que a gente chegamos já, estourou um pouquinho do tempo. Sim. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer, mas eu já uma quero. pergunta para finalizar só Tá. do professor. A última pergunta que eu tenho é de importância, assim, até mesmo para a gente que é da área de. Não das vem com ciências piadinha, não, biológicas. que eu vou bloquear você aqui. Não. Nesse momento, ou até antes, você acha que a ciência ela tem tido aquela importância merecida que deveria ter? Porque até então a ciência ela é usada como último recurso, né? Quando tem algo e não para um recurso preparatório. Entendeu? Você acha que a ciência ela está sendo, digamos, bem Reconhecida. reconhecida? Isso, a profissão em si. Alisson, é complicado, mas eu vejo muito que é uma coisa meio ambígua, né? A primeira coisa que me vem à cabeça é sim e não. Por quê? Porque tem dado uma visibilidade para pessoas que trabalham esse momento, né, de coronavírus, de pandemia, de quarentena, as pessoas falam em lockdown. Uma coisa que a gente não abordou. Virou uma coisa política, na verdade. Ninguém perguntou, mas uma coisa que a gente não abordou: desenvolvimento de vacina, de remédio que funciona, que não funciona, né? Então, assim, ao mesmo tempo que tem havido uma maior visibilidade para trabalhos científicos e para cientistas, pessoas que trabalham nessa área e que pesquisam não só coronavírus, mas várias outras doenças, a gente tem que lembrar que nós temos aí também algumas doenças que são consideradas doenças negligenciadas, como era a malária até pouco tempo atrás, né, que são doenças que matam pessoas, mas não tem pesquisa sobre elas ou não tem investimento sobre essas doenças. Mas a malária era assim até pouco tempo atrás. Nós temos a doença de Chagas, leishmaniose, filariose e algumas outras, né? Ao mesmo tempo que tem dado uma visibilidade para esse pessoal, o pessoal que estuda, que faz trabalho sério, também tem causado
tem dado visibilidade para o pessoal que refuta só por refutar, ou que é contra por ser do contra, né? Ou o pessoal que acha que a ciência é um instrumento das teorias da conspiração. E, felizmente, ou infelizmente, como diz uma amiga minha, né, esse momento tem dado muita voz, e a internet, as redes sociais, têm dado muita voz a esse pessoal. Por exemplo, ao pessoal que acha que vacina é coisa das grandes potências para controlar a população, né? E nós temos um problema que aí eu considero que é um problema específico, humano. Quando eu falo de biologia, quando eu falo de meio ambiente, quando eu falo de resposta ambiental, eu sempre trago esse pensamento. A humanidade, ela tem um problema. A humanidade, ela quer respostas de hoje para agora. Eu tenho um problema agora. Eu preciso de um estudo que me dê uma resposta e me dê uma resolução para esse problema em uma semana, no máximo. Só que em meio ambiente, em biologia, em saúde, desenvolvimento de doença, desenvolvimento de vacina contra uma doença, desenvolvimento de medicamento para uma doença, tanto para o combate quanto para a prevenção, pesquisas a respeito do vírus, do animal, dos efeitos colaterais desse ou daquele medicamento, dessa ou daquela vacina, elas levam anos. Elas levam, pelo menos, e aí com muita boa vontade que eu digo é muito investimento e pessoas dentro de um laboratório o tempo inteiro, certo? Elas vão levar aí 1 ano e meio, certo? 18 meses, 2 anos, pelo menos, para a gente desenvolver uma vacina que seja confiável, né? Para aquela coisa assim, que eu vou tomar a vacina, ficar saber que não vai ter nenhum efeito imune colateral ao Covid-19, mas não vai me gerar uma cirrose, ou não vai me gerar uma outra doença qualquer. Então, a gente tem tido esse problema, a humanidade tem esse problema. Um exemplo que eu sempre dou, e que a gente pode... Inclusive, hoje ainda tem essa discussão. O Covid deu uma abafada, mas até o início do ano ainda estava, né? Aquecimento global. Os ambientalistas falam de aquecimento global há 65 anos, pelo menos. 70 anos, quase. E quando as pessoas começaram a parar e pensar, opa, eu acho que é verdade, acho que os caras não estão loucos, não. Porque eles falavam lá, há 60 anos atrás, que a gente ia começar a sentir os efeitos de lá a 20, 30 anos. Aí passaram 50 anos e ninguém sentiu o efeito. Passou 60, começaram a sentir o efeito. Opa, né? Será que os caras estavam certos? Sabe? Então, isso atrapalha muito o desenvolvimento da ciência. E uma outra coisa que às vezes atrapalha muito o desenvolvimento da ciência, e não só o desenvolvimento, né? Mas a credibilidade do cientista. É isso que eu ia falar. É aquela questão do estereótipo do cientista, né? Quando as pessoas falam, e eu faço essa brincadeira com alguns alunos às vezes, quando você fala para alguém assim, fulano é cientista, do que você lembra? Né? Se a gente falar assim, cientista, do que as pessoas lembram? Do Dr. Emmett Brown, do De Volta para o Futuro. Aquele cara doido, que não fala nada com nada, conversa com o cachorro, o cabelo parece não sei o que, é pior que o meu, né? Tá hoje. Ou sabe? pior que o meu? Ou pior que o seu. O seu tá feio, viu, feio? Pelo amor de Deus, tá feio o negócio aí. Tem uns fios falhando ali. Então, as pessoas, ao longo dos anos, criou-se um estereótipo de cientista que não é muito confiável. Que é louco, na verdade. Né? Tem que é o louco, o cientista. Os físicos. Aquele cara louco. Aquele cara que não fala nada com nada.
certo? E as pessoas esquecem que, por exemplo, uma das fotos mais famosas de um dos maiores cientistas que nós tivemos na física, obrigado, Valtinho, pela lembrança, o cara tá desgrenhado, com o cabelo desgrenhado, com a língua para fora. Einstein. Né? E aí Que você referência tem... ter de um estereótipo Não é? de um cientista, né? E aí as pessoas esquecem que a ciência é uma coisa séria. E às vezes o cientista ele é considerado louco porque ele fica tão absorto na pesquisa dele que ele meio que esquece Olha aí, ó. bastante das coisas. Olha lá, o cara tá com o cabelo meio desgrenhado lá, com a língua para fora. Né? Então, às vezes, eu acho assim, se bem direcionado, eu acho que nós temos muito para desenvolver e a ciência ela tem muito para contribuir. E eu acho que, se bem direcionado, muitas pessoas podem se interessar pela área acadêmica, pela área científica. Quem faz a ciência hoje muito é a academia, né? A faculdade, a universidade. Então, mas a gente precisa ter muito cuidado com o que se propaga de forma mais rápida, que é o meu primo falou que é assim, que é a fake news, que é a informação que ela não é exatamente verdadeira, às vezes até tem um fundo de verdade, mas não é exatamente verdadeira, ou aquela informação que foi realmente deturpada. Ela pegou uma coisa e transformou ela. Eu perguntei isso para fechar todo o seu raciocínio, suas palavras, a credibilidade. É isso que eu vejo muito em relação à ciência. Aí você complementou com o lance da imagem, como é que as pessoas veem. E isso eu levo em consideração que o diretor da OMS, o pessoal fala, duvidou dele. Falou, ele não é médico. A OMS pegou e deu a resposta. Tedros Adhanom, o nome dele. Ele é formado em biologia, com mestrado em imunologia de doenças infecciosas pela Universidade de Londres, doutorado em saúde pela Universidade de Norfolk, e é considerado especialista em operações de segurança e resposta emergenciais a epidemias. Olha aí, não é que você precisa ser um médico para saber tanto, basta você ter o conhecimento. Eu sempre falo, a ciência, ela é um leque. É um leque que direciona para a medicina, a biomedicina, né, que é já bem interligada à biologia, a física, a química, tudo isso se interliga em relação à biologia, à ciência. Tudo é ciência, né? A gente tem... É uma outra coisa que a gente tem que é meio cultural também, porque as pessoas veem, às vezes as pessoas veem que quem entende de algo que é da saúde é apenas o médico. Mas a gente esquece que a saúde, ela tem várias ramificações. A biologia, ela acaba permeando a saúde, ela acaba permeando outras áreas de formação. O exemplo que eu dou, eu mesmo, e consigo atuar em cursos diferentes, não é? Mas a gente tem que pensar isso. Eu não vou pensar em, por exemplo, eu vou puxar a sardinha para algumas pessoas de formação dessas áreas que eu conheço. Eu não vou procurar dicas de exercício físico para trabalhar o meu físico. Se eu tenho, por exemplo, eu tenho um problema no joelho, certo? E eu tenho que fazer exercício físico para perder peso. Eu vou procurar um biomédico? Não, vou procurar alguém formado em educação física. Eu vou procurar um profissional de educação física. E eu preciso perder peso, então eu não vou procurar só o profissional formado em educação física, porque ele pode ter o conhecimento físico, ele tem o conhecimento da queima de calorias para perder peso, mas eu também preciso procurar alguém que entende mais da parte da alimentação. Eu também vou procurar um nutricionista. E como que essas coisas casam? Aí eu tenho que pensar o seguinte, que a perda de peso,
nutrição e o fazer o exercício físico pode refletir no meu sistema imunológico. Aí eu posso procurar um biomédico, eu posso procurar um médico. Mas a gente criou, de forma geral, as pessoas acabaram criando uma capa também que quem entende de tudo, em todos os níveis e aprofundadamente, aí teve aquela declaração que eu achei triste, foi o médico. Cara, não é assim. Não é só a medicina que é. Né? Tem várias... claro, agora se eu precisar de alguém que entenda de, sei lá, um problema no sistema nervoso, aí eu vou procurar um neurologista. Aí eu não vou conversar com quem não trabalha na área. Eu vou procurar alguém que trabalhe na área e que tenha experiência naquela área. Né? É um conjunto também, de informações, né, no caso? Isso. Se alguém chegar para mim e falar assim, Misão, me explica aqui sobre esse carrapato. Eu vou falar assim, meu irmão, tá aqui o número do professor Flávio, vai falar com ele que ele que sabe de carrapato. Olha, é o carrapato. Eu sei de outros animais. A gente já ouviu o Se Alisson alguém falar. falar assim, Misão, me ensina aqui como é que eu faço para o meu filho comer melhor. Aí eu vou puxar a sardinha para minha irmã, que está assistindo, inclusive, aqui. Né? Ela Tá é aqui o número... a Naíta? Anaíta. Tá aqui o número da Ela Anaíta, vai falou falar o com ela. seguinte, ela mandou um Que ela recado sabe aqui, ó. falar com você. Tem um babado acontecendo aí na casa de alguém. Aquele Mano, eu tô almoço ouvindo. raiz. Tem Eu tô alguém ouvindo também. quebrando a casa aí atrás. Tá, Não sei na casa de quem. Eu aqui não sei não. na casa de quem, cara. Estão quebrando uma casa aí atrás. Ei, Alisson, eu preciso... preciso. Não, aqui comigo também não é não. Alisson, eu preciso que você dê uns recadinhos rapidinho aí sobre o nosso parceiro e a gente fazer essa consideração final. Eu vou já deixar desde já, Misael, o convite feito para quando a gente voltar lá para o estúdio, você ir participar também do ao vivo lá no estúdio. É muito interessante também, lá dentro do estúdio também, igual o Opa! Simon foi. E para a gente complementar também, porque é muito assunto, muita velho. coisa. Muita Sim, coisa. sim. Ciência gente- é muita coisa. Abrange. É curioso. Ainda mais hoje a gente tem Então- dois assuntos interessantes, né? Tem o morcego e tem o Covid. Covid. Para falar de morcego a gente já fala uma noite inteira. Falar de Covid a gente fala outra noite inteira Ou também. mais 2 noites. Alisson, manda aí um alô pro nosso patrocinador, nossos Então, colaboradores, parceiro. Ó, fica até aí, pro mestre Misael aí, ó. Se tiver com fome, ó, eu vou te passar o recado, ó. Lanches da Nega. Lanches da Nega Hoje eu saboroso peço lá. aí. Hoje é dia, né, Valdir? Hoje é dia, Hoje é dia de da nós Nega. pedir. Rapaz, essa quarentena vai deixar a gente redondo. Tu já tá, né? Eu tô ficando já. Então, você que quer pedir um lanche saboroso, gostoso, ó, Lanches da Nega. É só entrar em contato com esse número aqui, ó. 99309-2704 ou 99306-8919. Entre em contato, peça pelo WhatsApp, através do WhatsApp do cardápio. Os combos que eles estão oferecendo são muito gostosos. Peça o X Eu comi- TikTok. X eu TikTok. comi essa Recomendo. semana. Eu comi Não é essa semana bom? muito bom também. X-Negona Bicho, também. X-Negona é muito bom. E também Quem a mais? Barber Boys. Barber Boys, cara, Valdir tá sabendo que eles estão em reforma? Tô Eles estão sabendo, reformaram aproveitando- minha careca. Fui recortar lá. Eu vou lá Eles esses dias. estão aproveitando esse período de isolamento, né, que não estão podendo atender, e estão fazendo uma reforma para quando voltar os atendimentos, que está aqui, ó. O atendimento lá já é bom. Agora imagine um local novo, bacana. Vai estar bom. Organizar Eles minha não barba lá essa semana. Eles não estão atendendo ainda, mas quando eles estiverem atendendo, a gente vai passar aqui, ó. Viu, professor? O senhor cortou o cabelo, que eu não disse, eu tinha cabelo maceta, ó. Já sabe a barba. Cortei. Eu preciso mesmo porque essa esculhambação aqui eu fiz em casa. Né? Então, Meu eu sonho preciso- fazer Eu moicano. fazia muito na adolescência. Eu preciso de alguém que entenda para me ajudar. O meu cabelo dá um moicano, só que é o contrário. Tipo assim, em vez de ficar o cabelo aqui, fica só aqui do lado. Só Ah, do dá lado. Pois pra é, complementar a minha com a sua. Massa de Não, modelar isso e casa de vídeo. Olha lá a Isso. foto do professor, do mestre aí, ó. Ai. E também a nossa Ó, cara e vai canecas do crescendo, cara e Leandro. caneca. Eu Só sou entrar assim, ó. lá e Eu. botar. Eu não tenho bigode, mas ele botou um bigode sacana aqui. Aquele E eu tenho capitão. cabelo e ele não botou cabelo. Tá Mas ligado? combinou. Seu bigode combinou. Eu não acho, não fala isso.
E eu tô com a mesma blusa da caneca, ó, falando disso, ó. Tu tá sem dinheiro pra comprar blusa, rapaz. Tá Ô, bom. Alisson, ó, cara, eu tenho que agradecer muito a quem nos acompanhou até aqui. Lembrando que tem a reprise também no canal 8. Quem não conseguiu acompanhar aqui, pode acompanhar toda pelo canal 8, que tem a reprise no nosso canal local. Agradecer aí a toda a galera aí da TV 8. Agradecer também ao nosso diretor Fabiano Coutinho, ao Mauro Brisa, que são os caras que dão sempre o nosso apoio aqui no News Rondônia, Jornal Eletrônico. E sempre tem live, sempre eles estão fazendo live informando sobre. Tem a coletiva que eles fazem todo dia de manhã com o secretário de Saúde, Fernando Máximo, lá na CESAL. Então vocês podem acompanhar também todos os dados aí sobre o Covid, como está esse andamento, e acompanhar também nossas páginas. Eu gostaria de pedir para o professor Misael deixar aí as redes sociais dele para quem quiser acompanhar o trabalho e acompanhar a vida. A Muriçoca passou aqui. Pode falar, Misael. Como é aí? Tá certo. Então, eu agradeço o convite de vocês, agradeço o Adson, Pra você o agradecer. convite. Tá? Foi um prazer mesmo estar aqui. Eu gosto muito de falar dos meus bichinhos. Tá? Ótimo. Antes de deixar a rede, eu quero deixar uma coisa, que a Certo. gente precisa procurar conhecer mais das nossas espécies, não só de morcegos, mas de todos os nossos outros animais que nós temos aqui. Por exemplo, nós temos Rondônia, tem um macaquinho que só existe nela e só existe na região de Porto Velho, que é o mico rondoni, que foi descrito por pessoas aqui. Inclusive tem o nome do estado, certo? Então, e recentemente foi descrito um outro também na região lá de Colorado, na Parecis. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, pode me procurar. Não mate o morceguinho que está na sua casa, não mate o morceguinho que está no seu forro. Me Não bate nenhum procura. animal. Não mate nenhum animal também, né? Não precisa matar serpente, não precisa matar, como chama? Jiboia, gente. Não precisa matar jiboia. O bichinho é super simples. Minha filha pega a jiboia na mão. Tá? Minha filha tem 4 anos e meio, ela pega a jiboia na mão. Às vezes dá umas erradas lá, mas pega. Tá? Mas vamos procurar conviver com os nossos animais. Porque se eles estão dentro da nossa casa, está faltando lugar para eles. E a gente precisa aprender a conviver. Claro, não vou deixar o forro da minha casa virar um abrigo totalmente deles, mas existem formas de a gente se livrar da presença do animal, falando de morcegos, sem ter que matar a colônia inteira, tá certo? Quem quiser me encontrar, o meu Face é Misael Pedersoli. Deixa eu conferir se é isso mesmo. É Misael Pedersoli. O meu Instagram também é Misael_Pedersoli. É o meu nome. São as duas que eu tenho. E tem meu WhatsApp. Certo? Pode deixar. Se quiser deixar. 93 15 12 15. Tá certo? Quando passar essa questão de quarentena, eu estou sempre lá no campus do Centro Universitário São Lucas, na sala do herbário. Então, quando eu não estou em sala de aula, eu estou por ali pela sala do herbário. E a gente está começando a buscar desenvolver alguns projetos com essa interação também com os vegetais. E também, quem quiser conhecer depois a coleção da São Lucas, juntamente com o professor Simon, com o professor Flávio, pela minha formação ser mais da zoologia, eu também procuro dar uma força para eles lá. Então, sinta-se à vontade, quiser conhecer mais sobre Quero nem ver esses dois na minha vida mais. certo? Uma boa pauta de matéria, isso aí. inclusive. Sim. A gente pode, realmente, tem umas pautas Vamos interessantes. pegar né? os 3. Quando a gente vai no estúdio, a gente pega os 3 e bota no sofá lá. Nossa, meu irmão, aí é uma tarde inteira com noite de entrevista, porque o Simon naquele dia só de cobra rendeu mais de um bloco, só de cobra. Olha Aranha é só outro. de cobra. E também, quem quiser conhecer mais, não só da biologia, mas dos outros cursos da São Lucas, certo? Da nutrição, da educação física, da farmácia,
da fisioterapia, os cursos que eu já atuei, mas nós temos fonoaudiologia, psicologia, tem muito curso lá, muita coisa legal. Quem quiser conhecer também pode nos procurar, tá certo? Então tá aí, eu fico muito agradecido, Misael. Você deu uma aula aqui pra gente, tirou bastante dúvida, eu fico muito agradecido mesmo. Como eu falei, não é a minha área, é a área do Alisson. Eu tenho aquelas curiosidades que acabam aguçando mais outras curiosidades e o papo se estende o resto da noite. São as Isso curiosidades é mais coisa- legais. As curiosidades É, mais e eu- legais, Coisa de Valtinho, são biólogo, essas curiosidade. que vêm de quem não conhece, de quem não é da área. São as curiosidades mais legais. Eu sou Sim. curioso por ser nordestino, já sou curioso de vida, porque eu sou curioso mesmo, e nessa parte de entrevista, sou mais curioso, ou seja, eu sou uma mulher quase completa. Ixi. Valeu aí, Alisson. Consideração final? Tem não, né? Então, tchau. É? Tem? Não, quero agradecer, né, cara, o mestre o Misael aí, eu quero agradecer o Misael, a galera que acompanhou a gente aí, os comentários, dos comentários. Muito obrigado ao Luiz Rondônia por mais uma vez estar produzindo o nosso conteúdo aí. Muito obrigado, galera. Valeu, Valdir. Valeu, Misael. Valeu, Alisson. Até a próxima. Obrigado aí, galera do News Rondônia, Falou, Fabiano, galera, até Mauro mais. Brisa, todos os internatos. Até mais. Tchau.